Muito bem-vindo ao Devocional Intimidade, esse cantinho especial de adoração que o Senhor preparou para nós já há tantos dias atrás, né? Já vamos para quase 2 anos de programa juntos aqui na TV MCA e procurando agradar o coração de Deus. Hoje eu vou ter uma entrevista muito especial com o Bispo Sandro Miranda, da Igreja Apostólica Graça e Perdão. Nós vamos conhecer mais uma história de vida, mais uma história de verdade inspiradora para homens e mulheres de Deus com um chamado nesse tempo e nessa época. O Senhor nos chama. Então nós vamos conversar com o Bispo Sandro Miranda e conhecer um pouco da história dele, daquilo que Deus tem feito na vida dele e através da vida dele, na vida de tantas e tantas pessoas. Nós vamos juntos nessa próxima meia hora, os nossos canais de comunicação. Temos o nosso e-mail, devocionalintimidade@tvmca.com.br, também as nossas páginas ali no Facebook, o Devocional Intimidade TV MCA e o Frases Devocional Intimidade. Meus queridos amigos, nós vamos juntos e esse é o nosso Café Intimidade. Seja muito bem-vindo ao Café Intimidade. Bispo Sandro Miranda, muito bom dia. Bom dia. Muito bom ter o senhor aqui. Nós nos conhecemos ali no Espírito Sul, né? Espírito Sul, na Igreja Reviver. Foi na Reviver, né? Foi na Reviver, Isso, Pastor Júnior. Exatamente, Pastor Júnior. E então já agendamos ali, o pastor está aqui contando um pouquinho da sua história, da Igreja Apostólica Graça e Perdão, que é aqui na cidade de Balneário Camboriú, né? Mas antes de chegar aqui, quantos anos de caminhada já, pastor? Na verdade, 42 anos. Eu nasci na igreja. Né? Apesar de ter uns momentos que a gente saiu um pouquinho, mas 42 anos já de ministério de igreja. Porque eu digo que o ministério começou quando a gente nasce. É verdade, porque né? ali Jesus já nos escolheu. Então, há 42 anos já servindo o Senhor Jesus. Você nasce marcado por algo. E o pastor estava contando algo para mim, que a sua história, ela era uma pessoa que tinha tudo para, quem sabe, não dar certo. É verdade. Mas Deus escreveu em lugares improváveis, Deus escreve as suas lindas histórias, né? Eu louvo a Deus todo dia por tudo que acontece e por quem eu me tornei. Porque minha história começa, talvez, bem diferente da maioria. Eu sou filho de uma mulher que tinha uma vida difícil, vamos colocar dessa forma. E ela, ao sair do hospital, pegando um táxi para voltar para o lugar onde ela trabalhava, ela começou a chorar muito. E o taxista perguntou o porquê que ela estava chorando, já que ela tinha um bebê no colo. E ela falou, eu já tenho 4 filhos que a minha mãe cria. Nossa. E esse filho a minha mãe não quer. E eu não tenho como criá-lo. Naquela hora o taxista, eu sinto isso, inspirado por Deus, falou, olha, eu conheço um casal que não tem filhos. Quem sabe eles podem adotá-lo. 10 dias depois, ela me levou e conheceu os meus pais, e eles me adotaram, e graças a Deus já nasci num lar evangélico. Tremendo, eu, com 25 dias, fui apresentado na Igreja Quadrangular, aos 11 anos batizado em águas. E às vezes você pode parar para pensar, muitos às vezes questionam a Deus, mas por que isso aconteceu? Quando nós colocamos o nosso coração e começamos a entender, a gente consegue ver que os propósitos de Deus são tão maiores do que qualquer circunstância adversa, né, pastor? Eu gosto muito de um texto de Paulo em Romanos que ele diz que todas as coisas contribuem para o bem. Exatamente. Sabe, a gente às vezes não entende o porquê de muitas coisas na nossa vida, mas no final tudo é para o nosso bem. Deus sempre tem um propósito maior. E eu sou exemplo disso. Deus tinha um propósito maior na minha vida. Independente de onde eu nasci, das circunstâncias que me cercavam, Deus tinha um propósito maior. E o negócio é descansar e acreditar que Deus vai fazer, Deus vai mover. É verdade, pronto. Né? E hoje já são desde o seu nascimento, né? Toda essa história da sua vida. Mas o pastor me contou que já desde muito cedo você logo aprendeu a tocar, é um músico. E é muito interessante essa história aí. Eu sempre fui apaixonado por música, de certa forma. Minha mãe disse que quando eu comecei a gatinhar, eu já na hora do culto eu ia para o palco, para o altar, e dormia dentro das caixas de guitarra, dos estojos. Então queria me achar, eu estava lá dentro do estojo dormindo. Entre os 7 e 8 anos eu ganhei uma gaita de boca. E sozinho em casa, comecei buscando as notas, de repente eu estava lá num culto solando uma música com harmônica. Olha só, desenvolvendo algo já... De 9 para 10 eu fiquei apaixonado pela guitarra. E eu lembro-me como se fosse hoje. Nós tínhamos um guitarrista na igreja chamado Reginaldo, que hoje ainda congrega ali com o pastor Júnior. E eu sentava no primeiro banco e eu ficava observando como ele tocava. Eu achava as notas que ele fazia na guitarra uma coisa linda. E as notas na minha mente se tornavam figuras. E eu chegava em casa e eu conseguia colocar essas figuras no braço do violão.
Olha só, que tremendo. Um ano depois ele começou a trabalhar em Curitiba e a igreja precisava de um guitarrista. E eu E aí cheguei estava lá e me a apresentei. oportunidade. Falei, sou eu. Todo mundo olhou para mim, um menininho de 10 para 11 anos, franzino, magrinho. Você sabe tocar? Eu falei, me dá a guitarra aqui. Todos os hinos que eles cantavam, todo o repertório eu já conhecia. Olha só. E saí tocando. E ali, Mas isso que é tremendo, você começou lá no escondido, você não estava mostrando para ninguém, mas quando apareceu se a preparando para aquilo que Deus tinha, para aquela oportunidade. Acho que isso é muito importante para a gente entender que eu não preciso ter para ser, eu preciso ser para ter, né? Eu acho que hoje em dia até há um pouquinho de valores trocados, as pessoas querem ser antes de estar preparadas. Né? Eu acho que para Deus tudo tem que ser com excelência. Se você tem um desejo, tem uma vontade, se prepare antes. É verdade. Né? E uma coisa que eu sempre digo é que você não precisa ser bom, você tem que ter vontade. É verdade. Você tendo vontade, o resto Deus faz. Aí você fica bom. Agora, quando você não é, e você não quer, e você simplesmente só quer aparecer, é um problema. E a gente está cheio de gente assim. E você... Com esses valores invertidos, e a gente vê muito hoje nos trabalhos de igreja, em vários lugares, por quê? Porque a pessoa ela começa a trabalhar com as suas próprias forças, e as nossas forças elas são finitas. E como o pastor falou, em Deus nós vamos além. Além. Na minha vida, graças a Deus, eu posso dizer que tudo que aconteceu foi porque Deus quis. Exemplo, eu nunca quis ser músico, mas simplesmente aconteceu. E hoje você já toca 8 instrumentos? 8 instrumentos, dou aula de baixo. Hoje, os meus músicos na igreja são formados por mim. Meu baixista, foram todos seus alunos. Olha só, as cantoras que tem hoje no back vocal a gente está formando. E é engraçado, porque até a função, pastor, eu nunca quis ser. Até fugi de algumas igrejas quando diziam, nós vamos te levar pastor. Eu falei, não, eu não quero ser pastor. E eu cheguei a ser pastor sem querer ser. Foi uma coisa muito engraçada, nós morávamos na época lá em São Paulo, e eu era missionário de uma igreja de Boston. Pastor Delacier. Um dia ele me liga para minha casa, conversa com a minha esposa, porque eu não falo inglês, só ela. E diz, olha, eu estou indo ao Brasil para visitar a igreja. Até aí, tudo bem? Quando ele chega no culto, eu passo a palavra para ele, ele diz, olha, nós viemos de Boston para ungir o casal a pastores. E agora, fugir como? Sem escolha. Sem escolha. Foi Deus que escolheu. Que pronto, tremendo. a gente só vai aceitando o que Já Deus... veio vindo desde o seu nascimento, né? Exatamente, Deus foi escolhendo os seus destinos, traçando a sua história. Eu sei que muitas vezes, e depender de Deus é isso. Depender de Deus é você olhar à frente, eu não sei o que vai acontecer, mas eu confio. E essa confiança lhe levou a construir várias coisas em Deus, ministérios. Nasceu ali o pastor, né? Mas você já era pastor de alguma igreja ou era auxiliar? Como é que era? Na verdade, quando eu fui para São Paulo, eu já era presbítero na Assembleia de Deus aqui no Alto Camboriú. Eu até fui um tempo integrado na Assembleia de Deus. Cheguei a ser o segundo dirigente da sede ali. Só que houve um tempo que a gente decidiu sair da Assembleia, por entender que não era mais o nosso tempo ali. Fiquemos um tempo em casa, e em casa, falando pelo antigo... Messenger. Que a gente já não lembra nem como fala. Messenger, um pastor de Boston, um brasileiro, começou a conversar comigo e falou, olha, tem um pastor americano que quer abrir uma igreja em São Paulo. E você tem um perfil. Eu falei, se ele quiser, estou pronto para ir. Porque eu nunca disse não para a obra de Deus. Então, aconteceu, fomos para São Paulo, como missionários e ainda então presbítero. De repente, virei pastor. Olha só. Glória a Deus por isso. Mas foi tudo muito de repente. E ali então começou na cidade de São Paulo, São né? Paulo. E quantos anos o pastor ficou ali em São Paulo? Eu fiquei exatamente 1 ano em São Paulo. Aí eu e minha esposa decidimos ter o segundo filho. E entendíamos que São Paulo não era um lugar complicado, muito bom para ter o segundo filho. E o primeiro ainda estava pequenininho. Né? O Miguel era pequenininho, então até ali, mas como estava chegando já o período de Miguel entrar na escola, e a gente queria o segundo filho, a gente achou que era muito melhor voltar, porque a nossa casa, a nossa terra é aqui. Eu sou nascido em Itajaí, ela de Balneário, hoje moramos em Balneário, e amamos esse lugar. Então decidimos voltar para ter o segundo filho. Deixamos uma igreja que está aberta até hoje lá. Então é glória de Deus. Que bênção. E aí, então, aqui, a gente vai contar um pouquinho agora, e no próximo bloco contar um pouquinho mais. Então, hoje o pastor é pastor ali da Igreja Apostólica Graça e Perdão, que é aqui na Avenida Palestina, né, do bairro das Nações. E como é que nasceu a Igreja Apostólica Graça e Perdão? Na verdade, essa igreja já existe no país há mais de 50 anos. Né? Essa igreja ela tem sua origem no Canadá. Que é uma igreja pentecostal. Lá o nome dela muda um pouco, é Church Pentecost, uma coisa assim. E ela foi fundada por missionários canadenses em São Paulo há 54 anos atrás. Hoje nós somos em 14 igrejas espalhadas. A sua maioria em São Paulo,
tem em Santa Catarina, tem em Minas Gerais, tem no Rio Grande do Sul. E por causa do ministério ser apostólico, aí foi que também, sem querer ser, né, o apóstolo veio na nossa igreja aqui e me separou e ungiu a bispo. Porque a igreja entende como a autoridade hierárquica da igreja apóstolo, bispos e pastores, os bispos, eles têm o controle do Estado, vamos dizer, colocar dessa forma. Então, eu seria o responsável por abrir mais igrejas em Santa Catarina. E assim aconteceu, graça e perdão aqui, está sendo uma bênção, glória a Deus. E a gente daqui a pouquinho vai conversar um pouquinho mais e conhecer um pouquinho mais da graça e perdão aqui na cidade de Balneário Camboriú. 30 segundinhos e o Café Intimidade já volta. Nobody knows what we're for, only what we're against when we judge the wounded. What if we put down our signs, crossed over the line?